Com a gente, Américo Martins, trazemos agora a notícia sobre a morte de um líder de extrema-direita na França aos 96 anos. Ele que é conhecido mundialmente, está morto agora, Jean-Marie Le Pen, pai da ex-candidata à presidência Marine Le Pen. A causa da morte não foi divulgada ainda. Jean-Marie Le Pen foi considerado um dos políticos mais influentes da história francesa, fundador do partido Frente Nacional, que depois virou Reunião Nacional sob o comando da filha dele, a Marine Le Pen. Jean-Marie surpreendeu ao ir para o segundo turno contra Jacques Chirac em 2002, mas acabou perdendo a eleição presidencial na sequência. Considerado nacionalista, era um dos grandes críticos da União Europeia, dizendo que o bloco usurpava o poder dos Estados-membros. Usurpava. Américo Martins, venha para cá, porque não só isso, conhecido por suas posições um tanto preconceituosas, acusado reiteradamente de ser antissemitista, xenofóbico, racista e assim vai. Exatamente, misógino. O Jean-Marie Le Pen foi certamente um político importante na França, como você muito bem colocou, Tainá, um dos políticos que mais mudou o cenário político na França nas últimas décadas, um político muito controverso, extremamente nacionalista e que não tinha freios na língua. Tanto que ele foi condenado várias vezes pela justiça francesa por declarações muito controversas contra chamadas minorias. Ele era antissemita, ele era contra a imigração, ele era contra os muçulmanos, ele era misógino e ele não escondia isso. Ele falava isso claramente. Ele chegou, por exemplo, a negar a existência do Holocausto em mais de uma entrevista. Então, ele era um político que adotou posições muito radicais e que foi rechaçado pela grande parte da sociedade francesa. Ele conseguiu, é verdade, chegar no segundo turno de eleições uma vez contra o Jacques Chirac, mas ele provocou, ao chegar nesse segundo turno, uma reação de todos os outros partidos da França que se uniram a favor do Jacques Chirac, que era um político de centro-direita, e mesmo os eleitores de esquerda votaram nele no segundo turno. Ele acabou sendo eleito com 82% dos votos naquela ocasião, o que mostra o tamanho ali do rechaço que se tinha contra o Jean-Marie Le Pen. O quanto a sociedade francesa, na sua grande maioria, não apoiava e não aceitava de maneira nenhuma essas posições muito radicais desse político. E essas posições radicais acabaram sendo muito diluídas quando o partido deixou de ser a Frente Nacional e passou a ser a Reunião Nacional, e quando a filha dele, a Marine Le Pen, acabou assumindo o comando do partido. Os dois, inclusive, brigaram. Ele foi expulso, Jean-Marie Le Pen foi expulso do Reunião Nacional, que já era comandado pela filha dele, porque ele insistiu em negar o Holocausto. Ali era a Marine Le Pen entendendo que ela precisava ser mais pragmática, que ela não podia ser tão conservadora, que ela não podia ser tão radical quanto o pai. O pai chegou a dar uma entrevista depois dizendo que, na verdade, a expulsão dele do partido teria sido um aceno da Marine Le Pen ao sistema na França. Ele morreu sendo muito radical, a filha foi um pouco mais pragmática e agora o Reunião Nacional, na verdade, vive o seu melhor momento. Teremos eleições na França até 2027 e muito provavelmente nós vamos ver um crescimento desse partido, que é um partido de ultradireita. Mas o Jean-Marie Le Pen, obviamente, precisamos respeitar a família, o próprio morto, mas uma pessoa muito controversa e que felizmente sofreu ali esse rechaço da sociedade francesa, que em sua grande maioria não quer e não aceita os extremos na política. E ele era o político mais extremado que surgiu nas últimas décadas na França. Morreu sem ver o seu partido chegar ao poder, o que foi articulado, muito bem articulado, pela sociedade francesa, de deixá-lo à margem da política no final das contas.